Olá, eu sou a Amanda. Oi, eu sou a Paula. E juntas nós somos a Vivendo da Nossa Arte. Episódio de hoje: minimalismo e artesanato. Voltemos aqui pro podcast. Voltemos depois de 3 semanas de mudança, Paula? É isso, gente. Vocês viram que mesmo com 3 semanas de mudança, a gente não perdeu nosso sotaque ainda. E não vamos perder. Jamais. Vamos perder. Nunca. Porque, pra quem não sabe, estamos morando em São Paulo. Saímos do interior, saímos de Piracicaba e estamos morando aqui em São Paulo. É isso, as caipirinhas invadindo a capital. Exato. Então, a gente tá 3 semanas sem gravar, sem, na realidade, trabalhar, né? Sim, gente, essa mudança de sede para São Paulo é uma loucura. De sede, de casa, de vida, de tudo. Então, estamos voltando agora para nossa rotina de trabalho e vida pessoal, que foi uma loucura tudo isso. Quem já fez mudança sabe, né? Nossa, nunca mais não. É assim, porque, gente, foi uma loucura mesmo. A gente ficou, assim, 3 semanas só vivendo. A gente acordava às 7 horas da manhã, ia dormir quase, 10 horas e pensando em mudança. Tipo, tomava um banho e ia trabalhar não, ia mudar e começava a mudança, pega a caixa, escada e não sei o que. Sim. Foi loucura, né? Foi. E o principal, jogava coisa fora. Muita coisa fora. E é esse que é o tema do nosso podcast, por isso que a gente tá falando sobre mudança. Mas primeiramente, vamos mandar nossas redes sociais, né? Instagram, Facebook, YouTube, Vivendo da Nossa Arte. Se você não segue a gente nas redes sociais, segue nós lá, segue nós lá. Então a gente veio trazer esse tema, que é mudança, minimalismo e artesanato, que é importante, Sim. né? A gente percebeu nessa mudança o quê, Paula? Gente, a gente começou a perceber que quanto mais a gente tinha, menos a gente precisava. O que rolou? A gente precisava fazer a mudança por si só, nós duas. Então, a gente teve que fazer uma catança do que realmente era importante para a gente levar para São Paulo. Gente, a gente fala de caçamba, mas foi um carreto de coisas que a gente jogou fora, que a gente doou, que a gente se desfez. E o quanto a gente percebeu que a gente podia viver tranquilamente sem aquelas coisas. Sim, para vocês terem uma noção, o nosso ateliê, não sei se vocês lembram, né? Mas a gente tinha um ateliê, uma sala bem grande lá em Piracicaba. E tinha uma estante enorme da Paula. E nessa estante tinha tudo. E também tinha uma... Como que chama aquilo lá? O quê? Meu Deus, eu esqueci o nome. Aquele negócio de vidro. De vidro? Que tinha os tecidos. Ah, uma cristaleira. Exato, tinha uma cristaleira, tinha um armário enorme de 6 portas, né? Sim, enorme. E o que mais que a gente tinha? A gente tinha algumas gavetinhas ainda, caixinhas. Caixinhas não, caixonas, que a gente tinha caixas de plásticos e mais algumas coisas no armário lá em cima. Então tinha muita coisa que era de artesanato. Verdade. E tinha coisa que a gente comprou, que a gente já tinha comprado há muito tempo atrás e nunca tinha usado. Por exemplo, tinha coisa da nossa primeira mega artesanal. Né? Exatamente, coisas de MDF, coisas de vidro. Tinha algumas tintas super secas que a gente sempre pensava, não, a gente vai usar um dia. Gente, simplesmente se passaram 4 anos e óbvio que a gente não usou nada daquilo. Né? E aí a gente teve que fazer essa ressignificação pelo fato de a gente não ter muito espaço aqui em São Paulo, né? E aí a gente tá com qual que é o tamanho hoje, Paula? Gente, vamos colocar assim para vocês entenderem, uns 5 nichos. De um guarda-roupinha bem pequenininho, mas ele parece um nicho. Coube tudo ali, incrivelmente. Tudo que a gente
achando que era necessário, né? Porque a gente foi tirando as coisas e falou assim, a gente vai usar isso? Ai, acho que não. Se eu acho que não, é não. Somos gratas a isso, essa peça, ou essa tinta, ou esse tecido, mas vamos colocar na caixa de doação. E aconteceu isso. E isso está muito relacionado ao minimalismo, que é o assunto que a gente está trazendo pro podcast. Porque como a gente percebeu com a mudança que a gente precisava entrar nessa vibe minimalista, a gente começou a adotar até nas nossas coisas pessoais, né? No nosso caso, a gente mudou também para São Paulo, né? Pessoa física e jurídica. A gente se desprendeu de muitas roupas, de sapatos e de várias coisas, né? Muitas coisas pessoais, exatamente. E foi muito bom. A gente só trouxe um móvel, por enquanto, para São Paulo, que é o que a gente tá com ele aqui gravando, que é uma mesa, e a máquina de costura. O resto a gente ou vendeu ou a gente deixou separado, que a gente vai utilizar. Mas já houve algo de desprender, né, nesse momento. Quando a gente fala em desprender, a gente fala também de uma existência diferente, uma existência que é a minimalista. O que é minimalismo, afinal? É viver com menos, mas é viver com mais. E isso é muito bonito, né? Pelo fato de acontece o quê? O boom de informação que a gente recebe no nosso dia de consumo é muito impulsivo. Então a gente tem uma dependência muito emocional e de valor também, uma dependência emocional e de valor sobre o consumo. Eu preciso porque, né, vai me lembrar algo, ou eu preciso porque todo mundo tem, tá na moda. E o minimalismo vem em contrapartida a tudo isso, né? A esse consumo não só de coisas materiais, também de informação. E de experiências, né? O minimalismo, além de trazer esse menos é mais, né? Acho que ele deve trazer também isso, esse lema, menos é mais. Ele também traz questões sensoriais, de experiência. A gente percebeu muito isso, que quando você se desfaz de algo que na sua cabeça tinha um valor afetivo demais, né? Não tô falando de memórias, de diários e tal, mas coisas que você... a gente era apegada a coisas do ateliê que a gente realmente não precisava. Eu era apegada a uma peça de roupa que eu nem tinha com que usar. Então, eu trago essa experiência também do alívio, de mudança de ser, né? Caramba, demorei 1 ano para me desfazer dessa peça. Sim. Mas tudo bem, nossa, parece que realmente é um novo ciclo agora que eu tô mudando. É legal isso, né? No meu caso, para vocês terem uma noção, eu tinha por volta de 52 cabides e hoje eu tenho 17 cabides com roupas. Então eu diminui muito as minhas roupas e eu pretendo diminuir mais, porque eu vejo que eu tenho ainda muita roupa. E o minimalismo, o minimalismo traz essa essência realmente de menos é mais. Veio da cultura, do movimento artístico-cultural lá para 1960. Também está relacionado à crença budista zen, né? De equilíbrio, de deixar um pouco o ego pro lado, deixar o ego pro lado, e quem eu sou, o que eu preciso estar em mim, né? E além disso, também tem reflexões no mundo punk e hippie, onde eles questionam a sociedade e o consumo. Sim. E é muito legal, né, a gente ter um pouquinho dessa noção. Porque geralmente a gente busca a nossa felicidade nas prateleiras, né? Sim. Nos shoppings, nos supermercados, no que a gente consome, tanto de alimentos quanto de bens e de vestimentas e tudo mais. A gente atribui nossa felicidade apenas para isso. E sinto em dizer, a felicidade é muito interna, a busca é muito interna, né? Exato. Então, quando eu... não, é legal comprar uma peça de roupa nova, claro que é, mas tem que saber a intenção daquilo também. Não só de roupa, de tudo, né? De tudo, tô dando o exemplo, mas é de tudo, tem que saber a intenção daquilo.
qual a necessidade real daquilo, né? Às vezes, e isso é uma elevação de consciência que a gente vai tendo, porque a gente precisa conversar com o nosso centro de bem-estar para saber o que está rolando, o que está fazendo eu buscar minha felicidade só nisso. Porque a gente põe na gaveta, o vazio volta, né? A coisa não é preenchida. Então, o minimalismo, ele traz essa questão de não quantidade, mas necessidade, né? E tem um documentário muito bacana, que é o Minimalismo, um documentário sobre as coisas que realmente importam, que é muito legal, porque ele dá... Um dos caras que escreveu esse documentário e o livro, né, que tem um livro também, é o Ryan, ele vendeu 80% das suas coisas. O que eram aquelas coisas? Eram carros, roupas, apartamento. E o que aconteceu? É muito, muito bom esse documentário. Que começa falando, não vou dar muito spoiler, mas é importante para vocês terem noção. O que acontece? Ele viu que ele teve um insight minimalista quando a mãe dele faleceu, algo assim. E aí ele pensou e teve o pensamento de: eu não tenho nada mais. E se eu não tenho nada, o que eu pertenço? E isso fez ele mudar totalmente. Ele pediu demissão do emprego dele, ele vendeu tudo e começou uma nova vida. E eu acho incrível isso, porque realmente ele pensou em memórias, em criar memórias e não em ter coisas. E é muito legal, né? Sim, e você me fez lembrar da minha história. Quando meu pai faleceu ano passado, você sabe, a casa dele tinha de tudo, era um acúmulo total, né? Muita coisa. Muita Era praticamente coisa. Um museu, né? De tanta coisa que tinha. Tanta coisa que tinha. E depois eu tive que ir lá fazer a limpa na casa dele e tudo mais. Sabe onde que meu pai coube? Numa caixa. Pois é. Numa caixa de fotos, numa caixa de escritos, numa caixa de marcações dele. Só isso. Só isso. Que realmente importa, né? Que é o que realmente importa. Você lembra quando eu cheguei em casa, você falou assim, você só trouxe isso? Lembro. Lembra? Eu falei, não, é isso que realmente importa, o resto eu doei e tal, né? A gente vai se desfazendo e serve para muitas pessoas. Meu pai se mantém vivo. Foi isso. Memórias e a pedra, né? A gente tem uma pedra aqui. Santa Peru. Então, e é bem isso, né? Na provocação de experiências, de memórias, do que realmente importa. Sim, e é muito bacana, né? Falar sobre isso. E o que tem a ver o artesanato com tudo isso? Porque o nosso podcast tá muito relacionado ao artesanato. Tem tudo a ver. Tudo a ver, gente. Tudo a ver porque tem uma coisa que acontece com as artesãs. Conta, Paulo, o que acontece com as artesãs? Vou falar porque já aconteceu comigo, já me peguei fazendo isso. O que acontece? A gente recebe uma encomenda, né? Certo. Aí tem que comprar as coisinhas dessa encomenda. Daí a gente chega lá nas lojas de armarinho e tudo mais. Aí a gente pega e fala assim: ai, nossa, que tecido lindo que chegou essa semana e tudo mais. Ai, mas se eu precisar dele semana que vem? Ai, se eu precisar dele um dia e não tiver? Ai, sempre leva algo a mais. Gente, o que aconteceu? No começo, antes da Vivendo da Nossa Arte, eu era assim. Eu gastava horrores nos armarinhos e muito mais do que eu recebia. Tipo, eu pagava para trabalhar mesmo, eu não tinha esse controle. E isso acontece. A gente acaba acumulando as coisas. Putz, muito. E aconteceu na Vivendo da Nossa Arte. Isso, quando a gente foi na primeira vez na Mega Artesanal, a gente comprou um monte de coisa que a gente nem usou, coisas bacanas, mas a gente não teve tempo de usar, não usamos. E aí a gente tem a questão da sustentabilidade, claro, né? Não só a sustentabilidade ambiental, porque se vocês derem um Google e procurarem mais a fundo sobre sustentabilidade, é muito mais relacionado a ambiental, óbvio, e também a sociedade em si, uma sociedade mais sustentável, mais orgânica. Mas
quando a gente consome muito, né, consome de forma excessiva o produto, os resíduos são enormes que criam no nosso mundo, né, no nosso planeta Terra. E o que a gente pode fazer? Diminuir os gastos, né, diminuir o consumo. E além disso, tem a mão de obra escrava. Tem Quando mais você essa. compra, vai comprar um lugar, você vai ter que realmente repensar. Eu estou utilizando, o produto utilizou mão de obra escrava? Será que a gente pensa? Porque o consumo excessivo, o produto mais em conta, faz com que haja mão de obra escrava. Por exemplo, tem um documentário que chama O Verdadeiro Preço, que é The True Cost, que é incrível também, que fala sobre a indústria da moda. E a indústria da moda é muito complicada, principalmente o fast fashion. Mão de obra escrava é gigantesca. Além disso, tem o problema ambiental com o algodão. Então, assim, a gente tem que realmente pensar em tudo, em todas essas questões e um pouco a mais, que a gente vai falar agora, porque a gente compra sem pensar em tudo isso. O importante é a gente ter esse consumo consciente, né? É lógico, né? Porque a gente vai nas lojas de armarinho e tal, compra excessivamente o material e fica parado. Ou seja, isso é dinheiro na estante, viu, gente? E não pensa em todas essas questões de assim, ó, tô comprando, vou usar, não vou usar, né? Ai, não vou usar. Mas então, não vai usar, você tá pensando na mão de obra escrava, você tá pensando na sustentabilidade? Não tá pensando nisso, eu tô comprando só por consumir. Exato, exatamente. E muito complicado, só comprar por alienado, né? De uma forma bem alienada. E tem todas essas questões que são horríveis e também tem a questão de que você tá prejudicando a sua própria empresa, seu próprio ateliê, né? Gente, fica muito essa dica para vocês. Como que a gente faz a dica prática pra gente saber? A gente faz as compras por semana, né, Mã? A gente faz compras por semanas e coloca os valores realmente de quanto que a gente pode comprar. Por exemplo, com oficinas, como é um material mais de grande quantidade, a gente coloca um valor específico de quanto a gente pode gastar, né, relacionando quantas pessoas vão de fato nas nossas oficinas, e aí a gente compra. Tirando que a gente faz um balanço do nosso estoque e vê se é possível usar qualquer coisa ali, mesmo se for para substituir um material. Olha, não, dessa vez vamos usar isso daqui, tal. Mesmo que a outra oficina a gente não usou, vamos usar isso daqui para aproveitar. A gente está sempre aproveitando as coisas. É importante aproveitar. E aí, quando a gente faz compra excessiva de materiais, a gente deixa do quê? De se profissionalizar. Exatamente. Né? E aí a gente fala assim, nossa, acha barato que comprou R$50 de tecido, mas acha caro um curso que custa R$150. Exatamente. E aí o tecido de 50 ficou parado. E aí você deixa de se profissionalizar. É uma coisa muito doida. Depois tem que vender o tecido de 50 pro preço de 15, entendeu? No artesanato, não tem o que fazer. E aí você deixa de se profissionalizar, de fazer um curso no empreendedorismo, na área empreendedora, ou de, sei lá, administrativo, mesmo administração da sua empresa, de gerir seu negócio. E aí você acha que é caro. E até se for para tirar para si mesma, né, no seu planejamento, você tá perdendo do seu próprio salário. Sim. Não é? É muito complicado. Então, o minimalismo, ele realmente faz você repensar a questão de estou comprando de forma alienada? Estou deixando de ter tempo pelo fato de não ter tempo realmente. Por exemplo, agora eu tive que comprar o tecido e eu vou ficando prejuízo, vou ter que fazer 2 peças. Você deixa de ter tempo para estar com sua família, com você mesmo.
Então, o minimalismo, ele realmente repensa até a forma de gerir tempo. Se você tem o tempo para fazer as suas coisas. E eu acho que a gente tem que realmente repensar. E a gente tem umas dicas sobre na hora de compra. O que a gente tem que pensar? Se a gente está comprando por qual motivo? Se rola esse impulso, né? Sim, e rola, né, gente? A gente sabe que rola, a gente fica enlouquecida. Sim, nas lojas de armarinho. É uma delícia. A gente tem muita coisa. E quando tem novidade, a gente quer levar novidade, aí a novidade não sai, e aí fica lá na prateleira. Fica tudo na prateleira. E as novidades são as tentadoras. Outra dica é qual, Paula? Se o produto é feito por mão de obra escrava. Sempre dá uma olhadinha. Não é legal comprar made in China. É legal valorizar o que é nosso, coisas do Brasil. Então, sempre fiquem de olho se a marca é do Brasil. Tem muita loja legal, tem muita fábrica legal de tecido, de coisas, de armarinho, de tudo que é produzido aqui do nosso Brasilzão. É muito importante. Outra coisa que você tem que se perguntar na hora da compra, se tem qualidade, se vai durar a peça. Então, às vezes a gente compra uma coisa, tá muito barato, vou comprar de um monte, mas aí não tem a qualidade. Exatamente. Outra coisa é, eu tenho condição financeira para comprar? Eu tô podendo comprar isso? Porque muitas vezes acontece do quê? Parcelar, fazer dívidas. Isso. E aí você fala, nossa, não tinha condição de comprar tal produto, ou tal equipamento, ou até, sei lá, coisas pessoais. Exatamente. Aqui a primeira dica também, essa dica também, né, amiga, são para pessoas que já sabem quanto tem para comprar. Que tem gente que ainda mistura o dinheiro do ateliê com o seu próprio dinheiro, tira do caixa a todo momento para comprar de tudo, né? Não só do ateliê. Então, a primeira coisa, é importante você ter um fluxo de caixa, saber o quanto quanto você tem na sua empresa. Para isso, é preciso profissionalização, claro. Claro, óbvio. Depois de usar, como será realizado o descarte? Também é importante você saber como vai ser descartado esse material, principalmente se vai para algum lugar específico, aonde vai, enfim, a gente tem que realmente repensar nessas perguntas, fazer essas perguntas na hora da compra de algo que a gente está um pouquinho em dúvida. Isso. Outra coisa que a gente tem que conversar, que eu acho legal, é quando a gente faz uma peça toda emperequetada. Gente. A gente perde tempo, porque a gente não... Aí eu acho que vai mais nessa parte do minimalismo como arte. Como arte, Porque o minimalismo como arte traz essa vertente do quê? De ser algo mais simplificado, né? Sim. Sem tanta informação. É algo mais clean, mais neutro, mais puro. Então, o que eu percebo hoje? Eu consumo mais artesanato minimalista. É algo que eu gosto de um mero detalhe, algo que aquilo ali não tá ali por acaso, mas é só aquilo. É algo bem clean mesmo. A gente vê por aí, tanto nas nossas oficinas, quanto em outros artesanatos, alguns artesanatos um pouco, assim, não vou julgar, mas é algo um pouco poluído. Por quê? Porque quer misturar muita coisa e acaba ficando um pouco poluído demais. Será que não vai naquela onda assim, nossa, eu fiz tudo isso como sacrifício até... Sim. Olha como é artesanal, super sacrifício, eu demorei 50 horas para fazer isso e nossa, que da hora. Sim, e fica algo muito... você não chama atenção para uma coisa ou outra, é uma coisa só... Muito doido, né? Então, assim... Tem gosto para tudo, óbvio, eu estou falando do meu gosto. Mas às vezes a gente quer fazer um artesanato muito perfeito e a gente quer colocar tanta coisa que aquilo lá perde um pouco o sentido. Às vezes é legal optar pelo menos é mais e mostrar, deixar com que o cliente
abre a percepção dele de interpretação. Hoje em dia eu consumo mais o artesanato não óbvio, assim, né? Porque às vezes a gente quer colocar tanta coisa na nossa peça que fica uma coisa muito óbvia. E aí quando você vê a artesã produzindo esse artesanato que é cheio de coisas, né, de detalhes, o tempo de produção dela é muito alto. Será que ela está precificando de uma forma correta? Tem isso ainda, a gente tem que né? realmente pensar. E além disso, de dinheiro vai além, você está perdendo às vezes tempo por algo simples. A gente fazia isso. Não a gente tá falando tal, mas a gente fazia muito. Por exemplo, para eu dar um exemplo prático que acontecia na venda da nossa arte, as malditas pernas das bonecas no início. Nossa. E braços, era um por um, era muito tempo que a gente perdia. E a gente poderia estar o quê? Vivendo a nossa vida, não só vivendo de artesanato, vivendo a nossa arte, vivendo a nossa vida pessoal, que é importante igual à nossa vida profissional. Então a gente realmente tem que repensar o nosso estilo de vida, tá muito relacionado ao estilo de vida minimalista, eu acho, essa parte de produção também. Porque o minimalismo, ele consagra isso, é uma coisa muito louca, de ter tempo para você viajar, para você ser e não ter, de você ser, investir em viver, investir, sabe, no autoconhecimento e em estar vivendo. É muito bom isso. E não apenas em bens. E ter tempo para você, para sua família é muito importante. Então, eu acho que a geração... Qual que é a última geração? Que é o Millennials, né? O Millennials. Os Millennials, eles trazem essa pegada de quem sou eu, o que eu quero, não o que eu tenho. Exatamente. O que eu sou, não o que eu tenho, o que eu consumo. Né? Eu não sou o que eu visto, eu não sou o que eu tenho. Eu sou o que eu busco ser, né? E aí isso é muito legal, porque você vai buscando através de muitas coisas. Quem faz isso também muito são os nômades digitais, que estão em todos os lugares viajando, trabalhando e com uma mala nas costas. Exato, com poucas coisas. E eu acho muito legal. Eu acho que hoje a gente está pedindo por uma sociedade mais assim, porque é uma informação que a gente tem a todo momento, a toda hora, em segundos, vai mudando e a gente gera tudo isso ansiedade, estresse. A gente se perde de nós mesmos e isso gera ansiedade, estresse. Então, é muito complicado. E aí, é legal a gente falar, eu acho, que as pessoas podem estar pensando que os minimalistas não consomem. Não tem nada a ver. Não consomem sim, mas consomem de forma consciente, se perguntando, tendo esse autoconhecimento. Pera, eu preciso realmente disso? Isso. Meu ateliê precisa realmente desse material? Será que eu não tô comprando porque tá na moda? Que isso também pega muito, né? É comprar pela necessidade. Pega muito isso. A gente vai, né, comprar as coisinhas de repente para uma encomenda e tudo mais e ver, nossa, olha lá, a coisinha da boneca LOL ou alguma coisa outra ali. Então, assim, é um perigo também você pegar coisinhas da moda e esse modismo, né, que a gente fala. Esse modismo passa, o negócio ficou na prateleira, você não vai vender nunca mais, né? E assim... O que acontece quando a gente fica muito bitolado nas coisas da moda? A gente corre o risco de perder a identidade do nosso ateliê, né? Às vezes a gente fica desesperada para vender, a gente se afasta da essência real, do propósito real do ateliê. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso, com essa impulsão de consumo. E como que faz, né, mãe? É sempre se perguntar, olhar para si mesma. Se pegou no impulso, olha, se pergunta, puxa, eu tô no impulso. Não tô, eu realmente preciso. Então, o minimalismo não quer dizer que você não tem que ter nada, imagina. É só saber o que é necessário ou não. E aí também eles não são contra o capitalismo, assim...
Eles são contra o capitalismo selvagem, né? Está muito relacionado ao que você precisa de forma consciente, né? Exatamente. Então tem que se ligar muito na hora de ir aí comprar as coisinhas para suas encomendas, hein, gente? Sim, se vocês puderem, assistam esses 2 documentários, porque eles são ótimos. Estão, acho que, na Netflix. Assista, porque é muito, 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 muito interessante. E a gente tá agora no nosso Manda Cartas. Momento manda Cartas. Eu amo. Pois é, eu também amo uma carta. E a gente tem o nosso e-mail, que é o mandacartas. Meu Deus, eu até esqueci o e-mail, que tanto tempo que eu não falo. Fala aí, Paula. mandacartasvdna@gmail.com. E é isso. E aí tem esse e-mail que eu acho que é super, super a ver com o que a gente conversou hoje. Você lê aí, amiga? Leio. Olá, meu nome é Juliana, moro em Curitiba e tenho um ateliê de bonecas de pano. Opa, bonequeira que nem a gente. O ateliê da Ju tem 2 anos. Gostaria de saber o que devo fazer com o material que fica parado no ateliê. Por exemplo, às vezes compro tecido e sobra e ele fica lá parado no meu armário. Nisso, quando vejo, tenho vários e vários tecidos. Fico desesperada com esse material parado. Qual é a dica de vocês para movimentar esse armário de tecidos? Beijos e beijos. Beijo, Ju. Então. Olha lá, é o mesmo, né? É a mesma questão. A mesma questão, e ela colocou parado. Colocou entre aspas aqui. Não, tá parado mesmo. Tá super parado. Tá parado, dinheiro parado, tá, Ju? É, bem isso. E assim, eu acho que a primeira coisa é utilizar esse material com uma nova criação. Se você não conseguir criar se não couber no seu trabalho hoje, não vou usar mais. Então, tenta trabalhar inovação com esse material. Com certeza. Uma coisa que a gente fazia bastante com materiais parados ou com retalhos era, a gente precisa fazer um novo protótipo. A gente fazia com o que dava, né? Com esse tecido. A gente não comprava uma outra coisa para fazer e tal. E acontece muito isso. As artesãs, a maioria, assim, que eu vejo, tá? Não todas, mas, assim, uma grande parte, elas querem colocar a cor ideal. Isso. Né? O material ideal. E, assim, a gente tem que trabalhar no começo, no início, com a realidade financeira da nossa empresa. Se a gente começa a comprar muito material, porque tem que ter a cor perfeita, o material, assim, nossa, é perfeito. Não, a gente tem que, nesse momento, gente, trazer inovação para o artesanato. É muito importante a gente inovar com o que a gente tem. Exatamente, às vezes fica até melhor. E às vezes surge até novas ideias através daquilo. Exato, então acho que é legal também trabalhar a criatividade, inovação de novos produtos, se ela não conseguir trabalhar no produto em si. Exato. E se acontecer, eu acho que a outra dica seria doar. A gente já fez isso várias vezes, a gente colocava até em caixas lá fora do nosso ateliê em Piracicaba, materiais para doação, ateliê. A gente doou para a ONG também. A gente doou para a ONG, a gente doou para vários lugares. Também, outra dica é fazer o quê? Garimpinhos, né? Sim, um bazarzinho das suas coisas. Se você tem muita coisa, acho que sim. Exato. Faz um bazar de material. Exatamente. Faz um bazarzinho de garimpos, organiza tudo certinho, os tecidos, as fitinhas, os fechos, as pedrarias, as caixinhas, as tintas. E venda, faz esse dinheiro virar. A gente eu acho que é importante, né, amiga, deixar isso, porque parado é parado o dinheiro. É parado o dinheiro, é parado a empresa mesmo. Então, exatamente. É importante movimentar tudo isso. E agora, Ju, repensa na hora de comprar. Tenta utilizar os materiais que você tem aí no seu ateliê, repensa a forma de inovar com o que você tem
Sim. E aí, acho que é isso. E veja se esse parado não tem relação afetiva com a coisa. E acumulação também, né? Então, às vezes tem algo assim, eu não quero cortar pra fazer isso. Que rola Rola né? muito. Que aí já vai uma dependência psíquica, né? Quando rola uma... afetiva com a coisa, com o objeto. E essa é a dica final. Se tá no armário, não tem significado nenhum. Só tem significado quando tá sendo usado, quando sai dele. Lá no armário, tá sem significado. E é isso, gente. A gente tá de volta nessa fase mais minimalista aí, estamos assim... Tamo bem. Pra vocês terem uma noção, a gente tá gravando um podcast bem minimalista, porque a gente tava num estúdio, agora a gente tá gravando numa sala, não tem nada, a gente tá se adaptando a muitas coisas, mas a gente tá felizes, né? Estamos felizes com tudo isso, com essa mudança. E se você quiser participar do nosso podcast, manda cartas pra gente lá no nosso e-mail. E siga a Vivendo da Nossa Arte nas redes sociais. Tá lá no Instagram, no YouTube e no Facebook também. É isso. gratidão por quem está ouvindo, de verdade. Estamos bastante felizes com esse retorno. Obrigada. Beijo.